Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F, dando continuidade à série que eu comecei de críticas dos filmes do Marvel Cinematic Universe, do universo cinematográfico da Marvel. Eu já fiz a crítica do Homem de Ferro e agora eu vou fazer a crítica do Incrível Hulk, talvez o filme mais confuso, talvez o filme que menos os fãs assistam, que menos os fãs comentem, mas que é um filme, por incrível que pareça, muito bom e que dá pra se aproveitar muita coisa, mesmo que a própria Marvel tenha que deixado ele meio de lado. E o filme saiu menos de 5 anos depois do que o filme dirigido pelo Ang Lee. Caso vocês não se lembrem, antes do filme do Edward Norton saiu um filme com o Eric Bana e antes do reboot do Homem-Aranha surgir, então essa moda de rebootar os universos ainda não tinha sido consolidada como a gente conhece hoje. Então por esse e por alguns outros motivos, esse é o filme mais confuso e é o filme mais diferente de todo o universo Marvel, que muitas pessoas nem lembram na hora de falar dos filmes do universo Marvel, as pessoas nem levam esse filme muito em consideração. E a minha namorada mesmo, por exemplo, que tá acostumada a ver esses filmes comigo, a gente vê todos os filmes da Marvel nos cinemas, ela assiste de vez em quando em casa também, ela tem um conhecimento médio a respeito do universo Marvel, ela nem sabia que esse filme do Edward Norton fazia parte dos filmes dos Vingadores, justamente porque saiu tantos filmes com tantos Hulks diferentes que ela achou que o filme do Mark Ruffalo era o filme inicial no universo cinematográfico da Marvel, que foi a primeira vez que ele apareceu, teria sido no filme do Vingadores. E além desse fato, além do ator ter sido trocado, o filme é considerado hoje o único fracasso de bilheteria da Marvel, o que explica porque o Kevin Feige se afastou um pouquinho do filme, não usou personagens deles tão cedo assim, a gente viu agora em Guerra Civil os personagens do filme do Hulk retornando, mas a Betty Ross, por exemplo, a gente não viu de volta até agora. E só para completar, após a compra da Disney, as possibilidades de um novo filme somente do Hulk são quase nulas, porque os direitos de distribuição ainda pertencem à Universal. Então a Disney é autorizada a usar o Hulk em vários filmes, como no Thor, como no filme do Vingadores, mas ela não pode fazer um filme solo, porque senão os direitos de distribuição seriam da Universal, e eu duvido que a Disney produziria um filme para a Universal ganhar caminhões de dinheiro em cima. Mas vamos abordar o filme em si. Eu admito que foi um dos filmes que eu menos vi de todo esse universo. Eu admito que eu vi uma vez no cinema e eu acredito que 1 ou 2 vezes em casa desde que o filme saiu em 2008, somente alguns meses depois do Homem de Ferro. Então até nesse sentido, se a gente comparar a qualidade dos dois filmes, eu colocaria o Incrível Hulk bem abaixo da qualidade do Homem de Ferro, mas é um filme que dá para aproveitar muita coisa. O filme começa no Brasil, eu não lembrava que tanto tempo do filme se passava no Brasil, tem uma perseguição muito longa, que se passa nas favelas do Rio de Janeiro, do Edward Norton correndo, tentando evitar virar o Hulk, até que ele vira o Hulk e quebra todo mundo no primeiro momento de Hulk Smash do universo Marvel. E as atuações são muito competentes, tanto do Edward Norton como da Liv Tyler. Eu não acreditei muito nos dois como casal, porque eles não têm muitas chances de se relacionar no filme, eles ficam bem distantes um do outro. E eu devo admitir que eu acabei gostando mais do filme do que eu esperava. Eu reassisti todos os filmes da Marvel para fazer essas minhas análises e eu gostei mais do Hulk do que eu esperava. E o CGI dele era muito bom para a época, era bem competente, era superior ao filme do Hulk do Ang Lee, mas eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem visto nos filmes como Thor Ragnarok, até agora em Guerra Infinita, eu acho que ele já tá bem datado, tá bem defasado, diferente do Homem de Ferro, que se a gente assistir, tinha muitas cenas que ele tava usando realmente um traje, e muitas cenas é mais fácil animar uma armadura do que animar uma pessoa, um monstro cheio de músculos. Então eu acho que a tecnologia do Incrível Hulk ficou um pouco datada e eu acho que isso afeta um pouco a experiência do filme. E um ponto que eu achei legal foi o fato do filme não ter trabalhado uma história de origem. Eles dão algumas dicas do que pode ter acontecido com ele, que foram as experiências de raios gama e etc. Mas eles não fazem aquela historinha de origem que, vamos contar o beabá de como ele virou um herói, ele fez um experimento que deu errado. E na verdade, salvo engano, eu acho que até hoje é o único filme do universo Marvel, tirando o Spider-Man Homecoming, que não conta a história de origem do herói. Eu acho que esse foi o grande erro do reboot do Homem-Aranha, que saiu alguns anos depois, dirigido pelo Mark Webb, porque eles tentaram contar novamente a mesma história de origem e todo mundo ficou comparando. Nossa, a cena do Tio Ben naquele filme é melhor, nossa, o James Franco faz o Osborn no outro filme. Então acho que as comparações acabaram sendo grandes demais com o filme do Mark Webb e nesse filme isso acabou sendo um pouco evitado. E o desenvolvimento da história em si não é nada empolgante, é basicamente uma grande perseguição, lembra até um filme do Jason Bourne, ele fica o tempo todo fugindo, aí o governo encontra ele, nossa, encontramos o Hulk,
aí ele foge de novo, aí eles encontram ele de novo, aí ele dá umas porradas, aí ele foge de novo. Eu acho que o filme fica muito nessa, do governo correndo atrás dele, ele fugindo do governo e acabou. O filme não tem uma história. A Betty Ross, muitos fãs reclamam até hoje dela não ter retornado, mas eu acho que foi uma personagem sem muita profundidade. A Liv Tyler é uma atriz muito boa, que poderia ter aparecido novamente, mas eu acho que as chances dela retornar para esse universo são quase nulas, porque eles inclusive incluíram um relacionamento entre o Hulk e a Viúva Negra, que eu também não sou grande fã, mas eu acho que eles fizeram o correto não incluindo esse núcleo do filme do Hulk no resto dos Vingadores, por exemplo. E o vilão do filme é o Tim Roth, que pra mim é um personagem bem ameaçador, ele tem uma presença muito forte em cena. Pra quem não sabe, ele é aquele ator que faz vários filmes do Quentin Tarantino, ele tá muito bem no filme mesmo. Eu gostei, ele faz um soldado russo especialista, ele não tem desenvolvimento de personagem nenhum. Por isso eu disse mais uma vez que o filme lembra os filmes do Jason Bourne, ele parece um daqueles inimigos do Jason Bourne, e ele acaba se transformando no Abominável no final do filme usando experimentos parecidos com os que o Hulk usou. Então agora, assim como eu fiz no meu vídeo do Homem de Ferro, eu vou abordar alguns aspectos individuais do filme e vou dar uma nota, e depois a gente vai consolidar com uma nota que vocês vão dar numa enquete aqui no canto, e a gente vai fazer um ranking dos filmes da Marvel. Direção. A direção do Louis Leterrier até chama a atenção em alguns momentos, mas eu achei ela muito fraca. Eu achei que as cenas de ação ficam bem aquém do que se espera de um filme do Hulk. Eu acho que o Hulk só veio roubar a cena mesmo no próprio filme do Vingadores, quando ele tem algumas cenas bem legais, a cena do Hulk Smash, a cena que ele fica nervoso, que do nada ele vem dar um soco naquele bicho gigante. Então eu acho que esse filme não aproveitou as oportunidades que eles tinham com um herói tão forte assim. O segundo quesito é as atuações. Eu gostei bastante da atuação do Edward Norton, da Liv Tyler, mas eu acho que ninguém conseguiu brilhar muito. Inclusive eu acho que o Mark Ruffalo é o melhor ator a interpretar o Hulk nesse universo. Eu gosto mais do Edward Norton, mas eu acho que o Mark Ruffalo conseguiu vestir mais a camisa. Eu acho que o Edward Norton não sabia exatamente em que filme ele estava. E isso é até compreensível, porque o universo Marvel estava começando ainda. Então eu acho que a atuação dele não combinou totalmente com o filme que ele tá. E tendo saído no mesmo ano que o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, não dá pra gente dizer que ele é a melhor inspiração possível do Hulk. Então por isso eu dou pra atuação 7. Originalidade e roteiro. É difícil falar de originalidade de roteiro de um filme que saiu 5 anos depois do primeiro filme do Hulk nas telonas, mas o filme conseguiu se distinguir um pouquinho, conseguiu não seguir novamente uma história de origem, então por isso eu dou para originalidade e para o roteiro do filme 7,5. Ação. Como eu falei, o filme do Hulk peca mais ou menos nos mesmos pontos que o filme do Homem de Ferro. A ação não é tão empolgante quanto poderia ser, perde de longe de filmes que saíram antes, como Homem-Aranha 2. E mesmo que a luta entre o herói e o vilão do final seja competente também, assim como foi a luta do Homem de Ferro, não empolgou tanto e ficou bem aquém do que poderia ser. Então eu dou para a ação do filme uma nota 6. História do herói. Como eu disse anteriormente, o filme patina praticamente o tempo todo nessa história dele sendo perseguido pelo governo, e nisso eles não aprofundam praticamente nada na história. O relacionamento entre o personagem do Bruce Banner e a personagem da Betty Ross também não evolui praticamente nada. Ele fica só olhando ela de longe, vendo que ela tá namorando outro cara, eles se encontram rapidamente, mas em termos de história do herói é bem fraco. E nesse quesito eu dou pro Incrível Hulk uma nota 5. Vilão. No quesito vilão, novamente, como eu falei, o vilão espelha o herói, ele é quase que uma versão negativa do herói, e esse é um problema muito grande no universo Marvel. Então eu vou dar uma nota um pouquinho abaixo da nota que eu dei pro Obadiah Stane, porque pelo menos o Obadiah Stane tem um twist no final, ele começa como o mentor do Tony Stark, alguma coisa assim, e no final do filme a gente vê que ele é o vilão, mesmo tendo sido telegrafado durante o filme todo. Tem algumas cenas bem legais nesse meio tempo, então acho que ele foi um vilão superior ao Blonsky, então por isso eu vou dar pro vilão desse filme uma nota 5. Desenvolvimento do universo. Assim como Homem de Ferro foi um dos filmes mais importantes para esse universo, juntamente com Vingadores, juntamente com mais alguns, o filme Incrível Hulk é o filme menos importante até hoje, por vários motivos que eu já citei. Ele foi o maior fracasso de bilheteria, ele foi o filme que menos foi incluído no restante do universo. É muito difícil a gente ver cenas com outros personagens
além do Bruce Banner em outros filmes, e eles abandonaram praticamente todo o clima do filme e somente alguns personagens voltaram a reaparecer, mas nenhum elemento muito grande da trama, nenhuma joia do infinito, por exemplo, surgiu no decorrer desse filme. Então por isso eu dou para o desenvolvimento de universo do filme Incrível Hulk uma nota 2. Então galera, esse foi o fim da minha análise e agora, como eu tô fazendo em todos os vídeos dessa minha série de análises, eu vou botar uma enquete aqui do lado para vocês darem a nota de vocês, que vai equivaler a grande parte da nota final, que eu vou fazer um ranking dos inscritos do canal de todos os filmes do Marvel Cinematic Universe. Então galera, o que vocês acharam? Vocês gostam, não gostam do Incrível Hulk? Em que posição vocês colocariam eles no ranking do MCU? Diga nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos no Homem de Ferro 2. E galera, só lembrando, eu tô fazendo um sorteio em parceria com a Piticas Vale Sul. Sim, mais um sorteio, depois do sorteio do Rick and Morty e do sorteio das camisetas do Thanos. Eu tô fazendo um sorteio de várias camisetas da Marvel, serão 3 camisetas, 2 vão ser entregues de forma aleatória e uma vai ser entregue para a pessoa que mais participar no post da foto oficial. Para concorrer, basta vocês seguirem 3 passos bem simples, e os 3 passos são seguir o Instagram @triplofasa e @piticasvalesul, curtir a foto oficial e marcar 3 amigos. Então vai ser dessa forma que eu achei a forma mais justa possível de fazer um sorteio e ainda dar um crédito para a pessoa que participar muito.